Hoje é dia 8 de 2013. Estamos entrevistando o egresso da Escola Técnica de Goiânia, José Domingos de Moura. Senhor José, o senhor entrou na ETG em que ano? O ano de 1957. Para fazer qual curso? Eu estava indeciso no início, depois a gente fez a gente passou por todos os cursos fazendo um reconhecimento da utilidade dos cursos e daquele que podia estar de acordo com a personalidade da gente, a vontade que a gente tinha, né, de fazer alguma coisa para ter uma profissão. E eu cheguei à conclusão que as artes gráficas seria ideal, porque sempre gostei de ler, lá se imprimia livros, e lá era um meio de se lidar com a cultura. Além de se aprender tudo aquilo relacionado à gráfica, à impressão, tinha também a encadernação de livros, que eu achava muito interessante encadernar, pegar um livro velho, rasgado, faltando página, às vezes, página descolada, faltando página não, porque aí não tem jeito. Mas página descolada, solta, a gente colava, encaixava direitinho. Depois a gente encadernava e deixava tudo como se o livro não tivesse passado pelos maltratos, né, que havia ocorrido com ele, né? Então eu gostava da turma, os professores eram pacientes, eram habilidosos na arte de incentivar a gente para o curso. E os colegas também, né? Então o senhor terminou optando por artes gráficas? Foi, eu passei por alfaiataria, mecânica, aparelhos elétricos, marcenaria, sempre todos os cursos, né? Inclusive serralheria. Quando eu estava passando no estágio de serralheria, até ganhei um apelido engraçado. Determinado dia fui pegar uma porção de ferros, né, umas chapas, uns vergalhões, e aquilo estava muito enferrujado, né? E ali eu me envolvia com aquele material e acabou passando um pouco daquela ferrugem para mim. Aí eu, daquele dia em diante, eu era o Ferrugem. Era o apelido. O Ferrugem, cara. E o professor, muito engraçado, ele falava assim de forma interessante, ele falava assim: Firuja, ô Firuja, vem cá, Firuja. Quantos professores e quantos alunos estavam reunidos no curso de artes gráficas? Olha, eu me lembro de 3 professores, tinha de arte gráfica, de composição, tinham de composição, um linotype, que fazia parte da composição, né? Outro de impressão gráfica, da gráfica, né? Tinha outro que era de encadernação. Esses são os que eu me lembro. Agora, aluno tinha em torno de uns 32, por aí. E quais eram os laboratórios e os equipamentos que estavam organizados no curso de artes gráficas? Eram vários equipamentos. Por exemplo, na encadernação, tinha cola, tinha máquina de costurar, tinha também agulha para costurar, né, os livros. Tinha também
uma máquina para se filetar, né, o livro. Tinha as cortadeiras, né, as guilhotinas, né, para cortar o papel. Máquina de... tinha os papelões, né, que a gente usava, cortava de acordo com o tamanho do livro, né. E o material para fazer encadernação, que a gente tinha de forma bem variada, né. E tinha uma máquina de imprimir o nome do livro, né? Que depois de encadernar você imprimia o nome do autor, nome da obra, né? Aquilo tudo a gente usava. As mesas, né? Que a gente podia fazer esse serviço. As facas que a gente usava para adequar a esse serviço, né? Essas máquinas eram produzidas no país ou eram importadas? As máquinas mais sofisticadas eram importadas da Alemanha. As máquinas mais simples eram produzidas no Brasil mesmo, em São Paulo, né? Havia uma boa relação entre professores e alunos? Como é que se dava o ensino naquele momento? Naquela época era bem diferente de hoje. Os professores conheciam todos os alunos por nome. Eles tinham uma maneira especial de lidar com os alunos, como se tivesse uma obrigação de entendê-los, de poder facilitar as coisas para eles. E para eles também se motivar para gostar do curso, fazer um curso bem feito. Eles eram muito ligados à questão de valores. Queria sempre que a gente fizesse as coisas com critério, com ordem, com disciplina, porque fizesse o melhor que pudesse, porque dava a entender que ele estava também não só formando um profissional daquela área, mas um cidadão, né? Uma pessoa que pudesse desenvolver aqueles valores ali naquela escola, né? E era diferente porque ninguém fazia greve, ninguém fazia paralisações, aluno não revoltava com escola, nem com professor, não tinha violência. Tudo era uma convivência pacífica, né? Construtiva. A gente queria o melhor para a escola queria fazer o melhor para a gente. E havia essa forma que de convivência e de aprendizagem que facilitava a todos, né? Os alunos tinham uma origem social mais de filhos de trabalhadores ou classes médias? Como é que é? A Escola Técnica de Goiás, que é ETG, na sua maioria eram alunos vindo do interior, filhos de pessoas assim, operários, pessoas pobres, né? Pessoas sem recurso. Tinha poucas exceções e algum filho de fazendeiro, alguma pessoa filho de algum comerciante, mas a maioria era pessoas bem humildes, né? Uma quantidade era de Goiânia ou a outra quantidade era a quantidade maior de alunos era de Goiânia. Goiânia e arredores, né? Cidade aqui bem mais próxima. Agora a minoria vinha de Tocantins, atual Tocantins, né? E vinha do interior. Havia ainda nesse período alojamentos para os estudantes que vinham do Sim, havia, passava por uma seleção, era verificado se a pessoa realmente precisava, se a família era humilde, se não podia pagar um aluguel, um hotel, então aí eles selecionavam aqueles que ficavam. O senhor mesmo era de Goiânia ou veio do interior de Goiás ou de outra região? Eu morava em Goiânia, apesar de eu não ter nascido em Goiânia, eu vim com a minha família para cá em 52, né? Então, de onde?
Sou do Piauí, do sul do Piauí, E o corrente. que trouxe a família do senhor para Goiânia? Trouxe o que nos trouxe, né, para Goiânia foi que morava 2 tios meus aqui, né? E a necessidade que a gente tinha de procurar um lugar melhor, que chovesse, pelo menos que lá não chovia muito pouco. E passava muita necessidade, né? Trabalhava na zona rural, plantava e não colhia, ou quando colhia muito pelas metades, né? Era bem difícil. E a minha mãe era viúva, meu pai tinha morrido há uns 7 anos atrás, 5 anos atrás, né? Minha mãe achou que em Goiânia seria uma oportunidade para se crescer, desenvolver, estudar. E realmente deu certo, tudo deu certo. Voltando aos professores do curso de artes gráficas, esses professores eram mais pessoas que tinham formação técnica ou experiência na área, ou eram professores com graduação universitária? Esses professores, eles não eram graduados em universidades, eles eram professores técnicos com muita experiência e muita boa vontade de ensinar. Esse era a característica dos professores. Da área tecnológica, né? É. E os professores da área do núcleo comum? Porque se estudava, né, a matemática, a história, a física, já eram professores graduados? Esses professores, eles, a maioria, os que eu conheci eram graduados, sim. São professores muito qualificados de língua portuguesa, da área de mecânica. Eles, uns tinham curso técnico e outros tinham curso universitário. Agora, na área de matemática, eram professores que tinham graduação. Todos tinham graduação. Que me lembro, todos tinham. E eram bons professores. Tinha uma didática muito boa. E eles davam exemplo para a gente de como estudar, porque eles não matavam a aula, dificilmente não deixavam de ir à aula, cobrava da gente que a gente fizesse o melhor e estimulava a gente para estudar. O ensino, eu gostaria de perguntá-lo, se usava muitos livros ou os professores produziam apostila? Por outro lado, a gráfica de algum modo, o curso de algum modo, e a gráfica e os laboratórios do curso eram utilizados para a produção de apostilas ou outros materiais de ensino? Não, a gráfica não era utilizada com esse objetivo. A gráfica, ela produzia material relativo às funções da escola, às necessidades da escola, mas não era material didático, né? Material didático se adquiria, né? Se comprava, não era muitos. Lá tinha uma biblioteca boa na época, que também a gente podia estudar, pesquisar lá. E a gente não tinha dificuldade de material. Daquilo que era dado para os alunos, a gente sempre tinha onde recorrer, né? A instituição também tinha atividades culturais vinculadas às atividades de música, ou teatro, ou artes, pintura, enfim, havia uma vida cultural disponível, acessível aos estudantes? Ah, sim, tinha cinema, a gente assistia os filmes, geralmente fim de semana, né? Às vezes meio de semana também, à noite, sempre as sessões eram noturnas. Havia
torneios assim, de atividades artísticas, teatro, cursos de oratória. Havia a parte esportiva era muito interessante, se praticava futebol, vôlei, basquete. A gente tinha uma participação assim ativa, né? Além das aulas, das matérias, né? A gente tinha muitas outras coisas que a gente participava. No final de semana também tinha os matinês, né? O que eram essas matinês? Era baile, a pessoa dançava, né? Lá tinha uma sala lá, que o pessoal ia pessoas assim de fora, convidado, né? Mas era uma diversão para os internos, mas ia os outros externos também, né? O senhor presenciou problemas disciplinares graves envolvendo alunos ou professores? Sim. Houve alguns problemas, sim. Houve. Professor, alguns problemas de furto, algumas brigas. Houve também tentativa de sexo, né, em classe. Porque já tinha, não é? Tinha as moças, tinha os rapazes, as moças em muito pequeno número, né, de mulheres. A grande maioria era homens, né? Mas teve Teve fatos. Alguém recebia suspensões, coisas raras, assim, mas houve algumas expulsões também, né? Muito raro. Mas no geral os problemas disciplinares não eram muitos Eram em quantidade. mínimos. Existia aquelas bagunças, aquelas coisas, era tudo brincadeira, aquelas coisas que... quando os alunos novos entravam, os mais velhos exigiam uma coisa, davam um cascudo, faziam uma brincadeira, colocavam um apelido, mandavam contar os ladrilhos, fazia aquelas brincadeiras, que era natural isso. Agora, quando eu entrei lá, o pessoal falou, o pessoal lá, os veteranos, vai acabar com você. Cuidado. Aí eu falei, não tem problema não, eu vou me adaptar. Mas acontece que eles tentaram, né, fazer alguma coisa comigo, mas eu era lutador de boxe, lutava luta livre, lutava judô. Na época era jiu-jitsu, né, jiu-jitsu. Eu lutava, e o pessoal, não, esse aí deixa quieto aí. Não, pode brincar à vontade, não tem problema. Pois é. O diretor, nessa época, morava com a sua família nas instalações da própria escola. Morava, né? Com a família. E tudo isso facilitava muito, porque ele estava sempre presente na escola, e qualquer necessidade que exigisse a presença dele, ele estava sempre pronto a ajudar, né? Inclusive os pais dos alunos que precisavam de uma entrevista, tudo era mais fácil, ele facilitava isso, orientava, né, os pais sobre aquilo que precisava ser orientado com relação aos alunos, né? E o fato dele estar com a família dele no ambiente da escola, como é que o senhor avalia isso? Na época isso era normal para a escola técnica, hoje não seria cabível, né? É porque quando a escola foi construída, já foi destinada uma residência para o diretor, no próprio local da escola. Eu não sei por que razão. Por que razão isso ocorreu, né? Uhum. O senhor, posteriormente, o senhor se forma, aliás, o senhor não chegou a se formar? Não, eu tive que sair mais cedo, né, um ano antes, para poder trabalhar. Minha mãe viu o filho mais velho, e eu sentia que eu estava sacrificando muito a minha mãe, porque lá tinha que ficar o dia todo na escola, né? E o senhor foi atuar na área em que o senhor estudou ou foi atuar em outra área?
profissional? Não. Como eu não tinha terminado o curso, eu me senti um pouco... sentia que seria um pouco difícil, porque eu não tinha experiência, né? Essa experiência eu poderia adquirir com o trabalho. Inclusive achei vaga em gráficas para mim trabalhar. Mas como, pela minha própria personalidade, né, meu jeito de ser, eu sempre gostei de atividade que fosse mais livre, que não dependesse de um horário, de chegada, de saída, né? Essa disciplina não estava muito dentro de mim. E aí eu passei a trabalhar no comércio de peças de automóveis, aí mesmo assim eu não gostei. Aí eu só assim, eu tinha vontade de trabalhar na área de venda, eu queria vender, sair de um lugar para outro, nem que quebrasse a cabeça, mas eu queria tentar, né? Aí eu consegui uma oportunidade de vender livros, né? E como eu gostava muito de ler, eu falei, isso vai ser bom para mim, porque aí eu vou lendo os livros também, que eu vou vendendo e vou lendo. E vou fazer aquilo que eu acho que é interessante, né? E estou contribuindo de alguma forma. O senhor começou mais ou menos em que período? Como uma carreira como livreiro, né? Como livreiro? Eu tinha uns 19 anos, né? Eu tinha essa época. E eu chegava, eles me entregavam os catálogos para ir oferecer nas casas, lojas. Aí eu saía na rua e chegava numa casa, olhar a casa bonita, eu vou aqui mesmo que eu vou vender. Eu oferecer, batia na porta, mas eu tinha tanto medo que eu tremia às vezes, né? Tem hora que eu falava assim, tomara que não apareça ninguém, que se aparecer não sei o que vai acontecer comigo. Pois é. Deixa eu perguntar ao senhor. Hoje aqui ocorre o terceiro encontro dos ETGianos, né? Não é o terceiro não. 13º. Né? 13º tá encontro. O que no seu julgamento levou o senhor e outros ETFGianos a promover esses encontros de tempos em tempos? Na verdade eu não faço parte da liderança daqueles que imaginaram e organizaram esses encontros, né? E eu dou parabéns para eles, foi a melhor iniciativa que eles podiam fazer para manter viva essa memória dos que estudaram na antiga escola técnica. E porque esse encontro ele é da maior importância no sentido de congressamento. É mais do que um congressamento, é um encontro de fraternidade, é fraternal. É um encontro assim da memória que nós éramos adolescentes, né? Quase criança naquela época, né? Alguns, né? E isso a gente poder ter essa oportunidade de reviver isso eu acho muitíssimo importante, não só para a gente, mas para a família da gente, né? Eu gostaria de perguntar uma última questão ao senhor, que é a memória. Então o senhor pensa que esse resgate de memória é fundamental? É fundamental, sim, porque a gente tem o que imaginar de positivo. A gente pensa, a gente se liga num passado que a gente viveu de forma assim muito próximo e que a gente participava das necessidades dos colegas, da gente mesmo, das dificuldades, das carências que a gente tinha, né? Financeiras, tanto da família, muitos. Então aquele pessoal ficava 5, 6 meses sem ver os pais, muitas vezes o pai morava longe, não tinha condição de vir em Goiânia visitá-los, e era gente que convivia com eles, era como irmãos deles, né? Então isso é muito importante a gente poder rever agora, bater papo, conversar, lembrar das apelidos deles, né? Todo mundo tinha um apelido naquela época, apelidos
Os apelidos muito engraçados, criativos, né? E tudo isso é interessante porque isso aí passou para as esposas, para os filhos, para os netos, né? Meu neto aqui já veio várias vezes. Ele não pôde vir dessa vez por causa do vestibular, que vai ser domingo, né? Tá muito focado. Mas ele adora isso aqui. Minha filha veio dessa vez, está adorando isso aqui. Perfeito. Né? Então eu fico feliz pela oportunidade e quero agradecer a vocês, né? Pela a oportunidade de dar para a gente de descrever isso que está no coração da gente. Está mais no coração do que na mente, que a mente está um pouco cansada, esquecida, desgastada, mas no coração está muito mais vivo e presente. Muito obrigado.